Fala pessoal do Terceira Venda, mais uma quarta-feira nesse podcast, eu e meu companheiro Bando. Hoje com um programa um pouco diferente daquilo que a gente já vem trabalhando, convidados, debates, mas sempre sobre a temática de vendas. Não, para quem tá assistindo, tá curioso para saber o que vai sair nesse episódio, dá um spoiler. Não, vamos deixar. Na verdade, pessoal, vai ser diferente porque não tem nada combinado. E é isso aí, são perguntas dos nossos, das pessoas que nos acompanham, de todos os segmentos, e vem algumas coisas inesperadas aí, né? Então você tá querendo dizer que os outros que a gente faz é tudo combinado. Não, existe pauta, né, cara? Vamos lá, pessoal. Pra gente começar, a gente vai responder as perguntas que as pessoas colocaram na nossa caixinha aqui do Instagram do Bootcamp. E para nos ajudar nesse desafio, a nossa queridíssima diretora desse programa, Yara. Yara, comece pela mais fácil até a mais difícil, pra gente começar aquecendo. Tá. Uma polêmica e uma fácil. Então vai. Quando o cliente pede bola, o que fazer? Nossa, mãe amada. Bando, no meu setor, eu vendo para empresas de terceirização que 99,9% são 100% idôneas. Então, eu nunca passei por essa situação. Então, você que vai ter que responder essa. O cliente, na verdade, não pede bola diretamente, né? Ele dá indicações. Tá. Mas assim, eu não pago de jeito nenhum, de maneira alguma. Se você não sabe se o cara tá te testando, se o cara realmente tá gravando. Então, na dúvida, você dá o João sem braço, fala que não tô entendendo. Tipo, eu ia falar uma coisa que é do passado, mas não pode falar Tá. da mulher disse assim, não tô entendendo o que você tá falando. Onde você quer chegar? Na Tá, verdade, mas você não tem que aceitar, né, meu? Mas é uma prática que ainda tem no mercado, infelizmente tem. você vê que acontece muito ainda? Não, mercado corporativo não, mas acho que Condomínio. talvez condomínio ainda tem um pouquinho. Mas você acha que o cara deve se fingir de desentendido? Ou ele seja firme e fala assim, olha, essa negociação eu não faço desse tipo, se você quiser qualidade, serviço, eu te entrego. Isso que você tá querendo, o concorrente que vai te entregar. Eu Ou ele acho tem que ficar ainda sendo não, educado e acho que você tentando levar essa primeiro venda? acho que primeiro você tem que ter certeza se é isso mesmo, então ele pode dar desentendido e fazer, na verdade, uma provocação para saber se é isso mesmo que você entendeu. Se você entendeu que realmente o cara está pedindo um tipo de bola, fala assim: olha, a empresa tem uma política, a gente não trabalha nesse formato e podemos seguir adiante, ou se você preferir, eu já posso sair do Já bid. aconteceu com você? Já, O acontece. que você fez? Eu saí do bid. Saiu do bid? Mas Porque bid grande? bid grande, porque ele falou assim: não, mas é o formato que eu trabalho. É assim, não tem nada de errado. Sei lá, como assim não tem nada de errado? Não, mas eu faço o esquema com o cara de compras, ele é operacional, eu faço com o cara de compras, fica metade para cada um e tal. Não, mas nesse formato a gente não trabalha tal. Não, mas é importante para mim. Bom, se é É importante importante para pra você. se é importante para você, fica tranquilo, eu não vou participar, vou declinar do processo. Não, mas não vai ficar ruim, não. Vai deixar. Essa foi fácil, Yara. Foi fácil. Não tá acontecendo agora mesmo. É. Próxima. Uma mais difícil? Vai. Como Do mudar Lucas a... essa, né? Pode ser. Manda para ele, ó, quente. Como mudar a visão do marketing para sair do RH e ajudar em vendas? Tá. Como tirar o marketing do RH e colocar ele para ajudar o time de vendas. Tá. Partindo do princípio, eu não sei o seu cargo, se você é um gerente, diretor, dono da empresa, ou o que seja, mas parte do princípio que você não tem muita gestão ali, por isso que você está pedindo ajuda, porque se fosse o dono era só mudar. Eu acho que assim, a grande sacada do marketing atual, que não se tinha há 10 anos atrás, a gente fala que o marketing há muito tempo atrás tinham poucos canais para se utilizar, então rádio, TV, muito do físico, parte gráfica, e hoje a gente tem um marketing muito baseado em dados. Então, dados realísticos que vão conseguir te ajudar a comprovar que a área de marketing está impulsionando principalmente o processo comercial. Então, quando você começa a falar pro dono da empresa, olha, a gente tem um vendedor, esse vendedor custa 10 mil para a gente. Esse vendedor, ele pode gerar demanda para ele mesmo, ou a gente pode montar uma estrutura de marketing para ajudar ele a gerar demanda. Se ele gastar 50% do tempo dele fazendo prospecção ativa, você está pagando 5 mil em prospecção, em geração de demanda, em marketing no caso,
e você está ganhando um vendedor muito possivelmente desmotivado que vai começar a olhar com mais carinho para a concorrência. Então, por que não a gente utiliza esse investimento para gerar demanda para esse vendedor? Então, esse vendedor que fazia ali 50% do tempo dele de reuniões vai começar a fazer 100 e ele vai estar muito mais motivado, propenso a comissionar. E a área de marketing também vai se sentir muito valorizada. Porque eu acredito que o profissional que só está fazendo criativa, ali no caso a parte gráfica, dia do índio, dia do pai, ele não se sente uma parte integrante, Uhum. importante para o resultado da empresa. Então você também consegue agregar essa estrutura de marketing para mostrar que, poxa, você faz parte do resultado e da meta. Então, entra no time de vendas porque o seu papel é fundamental para uma área comercial para funcionar. Concorda, Bruno? Queria até complementar aqui ao colega que fez essa pergunta, que é bem importante, porque em muitos setores aí a gente vê que realmente é isso mesmo. É importante para você falar, falar junto com o CEO da sua companhia, que a área de marketing tem algumas caixinhas. Sim. Dentro das caixinhas você tem assessoria de imprensa, você pode ter publicidade, você pode ter a parte de Rede endomarketing, redes social. sociais e tal, e você tem o marketing direcionado a vendas. Não tem problema nenhum o marketing, a não ser que a estrutura do marketing é uma pessoa só dentro da sua empresa, né? Que Sim. é muito comum para empresas menores. Em empresas maiores você tem um time de venda, uma gerência de marketing, e você tem um time de cada caixinha, que acompanha cada caixinha dessa. Mas eu digo para você, se você tá focado também em vendas e estiver debaixo da sua gestão, cara, foca em vendas. É, porque mesmo esse criativo mais simples, vamos falar que o tempo que ela gastaria de fazer esse trabalho do Dia dos Pais, esse criativo, eu acho que ela tem que sentar junto, tem que trazer essa pessoa para uma reunião de vendas e olhar como que a parte de marketing consegue auxiliar no processo comercial. Pô, a gente tem uma estrutura linda aqui. Como é que a gente mostra isso para o cliente? Pô, olha o tempo que a gente gasta em treinamento. Como é que a gente consegue montar um material para mostrar isso para o cliente? Como é que a gente consegue fazer uma proposta com uma melhor legibilidade para o cliente falar assim: caramba, olha que proposta bem estruturada, diagramada, com a identidade visual da empresa. Uma coisa que eu falo, Bando, é assim: o marketing ele te ajuda a vender, mas uma identidade visual ruim, o marketing mal feito, atrapalha a tua venda. E a ausência também. Mas para ajudar o nosso amigo aqui, Lucas, é assim, você tem vamos supor que a empresa só tem um único responsável por marketing e talvez um assistente de marketing. E hoje você tem profissionais que têm vários perfis, né? Tem Sim. o cara mais de design, tem o cara mais de criação, o cara, sei lá, o cara tem vários formatos de especialidade em marketing. Para você ter, se você tivesse dinheiro para investir só nesse profissional de marketing e um assistente, qual perfil você buscaria para sua empresa? Eu tenho que contratar duas pessoas, é É isso? um assistente e um coordenador, vai, Mas o alguma coisa assistente é o assistente, já. é. Eu buscaria, pode parecer contraintuitivo, mas eu buscaria uma pessoa orientada a dados. Tá? Uma pessoa que sabe muito bem fazer a leitura de dados e uma pessoa mais analítica para o marketing. Inteligência de mercado. Isso porque se você traz uma pessoa muito criativa, é difícil dela tirar essa visão da arte, da emoção e ir para uma parte mais racional de funil, geração de leads, taxa de conversão, legibilidade da página, taxa de rejeição, porque hoje marketing é muito dados. Só que hoje você tem muitas ferramentas que conseguem transformar uma pessoa mais de dados, conseguir fazer um criativo. Então você tem hoje um canvas da vida, muito template já praticamente pronto, que o cara ali consegue olhar um pouquinho, não vou falar copiar, tá? Mas se inspirar da concorrência de outras Uhum. empresas e fazer uma arte legal, mas é difícil de você pegar uma pessoa muito criativa e fazer essa pessoa ter um olhar mais baseado em dados. Então eu traria uma pessoa muito mais analítica e atribuiria a responsabilidade de criativos para ela. Talvez uma opção também seria trazer esse profissional de analítico, né, um cara mais estrategista, e contratar uma agência para fazer mais essa parte de criativo. É, aí vai do budget, né? Mas se eu tivesse essa estrutura, que você falou de duas pessoas, uma pessoa mais sênior voltada para dados e uma pessoa mais júnior voltada à parte de arte, criativos, que conseguisse dar produtividade para os dois. É, porque no final o cara do marketing vai fazer o logo da empresa, no caso do nosso setor, a parte de uniforme, a parte de papelaria da empresa, um Sim. pouco da parte a site já entra uma parte mais técnica, né. Mas é difícil, né, você pegar um cara que tem uma visão, de marketing do negócio mesmo, não é, É Lucas? caro, Porque é caro, né. é caro, é Quanto isso, assim. custa, Lucas, pra você trazer uma empresa que fatura aí, vamos supor aí que fatura aí de 10, vamos supor, 500 funcionários, é uma empresa que está faturando em média de 2,5 milhões por mês.
quanto você acha que seria viável para um profissional ou para uma empresa contratar um profissional assim, não, 10, 15 mil reais, um profissional? Quanto custa um cara? É, um profissional, vou falar um profissional bom, tá? Não muito bom, mas um profissional bom estaria mais ou menos nesses 10, 12. Porque pensa assim, ó, você tá trazendo um vendedor. Hoje um vendedor médio, quanto que ele custa no mercado de terceirização? Ah, de 8 mil reais pelo menos. Então, eu tô falando que um cara de marketing bom vai custar uns 10. Um cara que a gente chama de full stack, né? Que ele conhece de todas essas ramificações. Ele escreve muito bem, ele sabe mexer num criativo, ele sabe de performance, ele sabe de tráfego pago, ele sabe um pouquinho de cada um e consegue operar todos esses canais juntos. É um cara que talvez você vai pagar aí 10 mil. Além disso, você tem o custo de tráfego pago, você tem outros custos indiretos que vão entrar nessa estratégia. Mas hoje as empresas que mais performam são as empresas que conseguiram condensar as duas áreas, marketing e vendas. Porque hoje, quando a gente olha para o nosso mercado, é 90% para vendas e 10% para marketing. Mas cada vez mais o mercado vem migrando para enxergar marketing como um investimento e balancear esse investimento Hum. por um 70-30, vai. Já estaria de bom Ah, tamanho. porque nem sempre o cara de marketing é o cara de inteligência de mercado, né? Não. Outro. Então, assim, por isso que eu fiz essa provocação, assim, quanto que a empresa, o nosso segmento, você conhece bem, né? Área de segurança e serviço, deveria investir num cara de inteligência de mercado. É. Vai depender muito, talvez, do nível de senioridade que ela precisa. Um cara muito sênior vai custar alto, assim. Não sei o quanto ele conseguiria agregar nesse custo do investimento nesse porte de empresa. Tá? Mas uma média já É, valeria, né? Porque tem a questão de abrangência, estudo de segmentação, né? Ou talvez um pouco de estratégia até de cross-sale, upsale, né? mas isso acho que o Red consegue assumir um pouco Consegue, né? desse papel até a operação ficar muito grande. Acho que vai demorar um pouco. Ele teria que ter pelo menos umas 8 a 10 pessoas no time comercial para começar a fazer sentido um cara dedicado de inteligência comercial. Vai cuidar de geração de lista, parte de análise de dados, reabastecimento do CRM. A gente fala até que é o pai do CRM, né? Que ele É o vai pai do garantir que o CRM CRM, tá né? indo. Precisaria A de gente umas 10 fala, em pessoas. alguns lugares, fala, ó o chato, que fica cobrando, é o É o chato, chato, é o mas chato, chato, mas necessário. é o necessário. Respondido, Yara. Aproveitar o CRM e perguntar uma pergunta polêmica. Empresa fala que investir em um CRM é muito caro, mas anda em um carro de 200k. Ah, um carro de. Ah, o dono tem um carro de 200 mil, mas ele acha o CRM caro. Vou falar que um CRM legal hoje, um Pipe Drive da vida, tá custando aí. Eu uso o plano, quase o último plano, Enterprise. Eu uso o plano Pro. Se eu não me engano, tá uns R$ 200 por vendedor. Mas eu penso muito o seguinte, assim, ó, o vendedor ele tem um custo investimento alto. Um bom vendedor tem um investimento alto. Dentro dessa proporção, você falou aí do investidor, um vendedor de 10 mil. Eu já gastei 10 mil com o vendedor. Claro, 200 Eu reais. vou economizar no CRM porque é como se fosse o carro que ele vai correr. É como se eu contratasse o melhor piloto da Fórmula 1 e colocasse ele no Calhambeck. Não vai conseguir performar 100%. Então, talvez mais a questão, ele trouxe a questão da dicotomia do acha uma coisa cara e uma coisa barata, mas porque eu acredito que ele não sente a dor do CRM. E quando, acho que top-down, o cara, o líder ali, o gestor ou o comercial, não sei quem é esse cara que ele tá falando, mas ele não sente a dor do CRM, é difícil dele criar essa necessidade de enxergar valor no CRM. Mas acho que o pior acho que tá na gestão, né? Se o cara é gestão, o profissional de venda, o gestor, não conseguir justificar esse investimento pro CFO, CTO ou CEO da companhia, alguma coisa tá errada, né? Porque é uma ferramenta essencial para o seu sucesso de venda, né, cara? Seja de médio prazo, seja de longo prazo. Nem falo de curto prazo, porque a gente fala que tem que almoçar e jantar todos os dias, né? Isso. Mas você tem que fazer aquele belo de um prato assim, que é médio prazo, né? Sim. Médio prazo, né? Se eu fosse o vendedor, eu pergunto. Você é meu diretor, tá, Bando? Eu perguntaria pra você assim, Bando, a gente tem aqui 2 vendedores. Todo dia a gente obtém informações, nome de empresas, nomes de contato, e-mail, a gente se relaciona com essas empresas. Vamos falar que daqui 2 anos a gente faz uma captação de 1.000 empresas todos os meses. Então, 1.200 empresas por ano, 2.400 empresas em 2 anos. Então, a gente tem um baita mailing legal, nome, contatos, a época dos bids. Eu e o outro vendedor aqui num acidente, a gente morreu. E a gente não tem um CRM.
O que acontece com essas 2.400 empresas que a gente tinha todos esses dados? Morreu. Morreu junto. Morreu junto. Assim, você vai sempre ficar refém do caderninho, do vendedor, se você não tiver o CRM. O CRM é o ativo da sua É. empresa, né? Como a parte de risco do negócio, vamos falar um exemplo da ISO 31000. A 31000 ela fala sobre o risco do negócio e o plano de continuidade. Se você aplicar o conceito da ISO 31000 à área comercial, que também pode ser feito, como a ISO pode ser usada para todos os outros setores da empresa, no nosso negócio comercial, a ISO 31000 é justamente isso, é plano de continuidade. Se sai o vendedor, sai o Antônio, José, Maria, o sistema tá lá, É. tá carregado, né? E pra mim acho que ainda tem um outro ponto, mano. Eu sempre fui um embaixador de CRM aqui. E vira e mexe eu fico procurando um CRM melhor ainda do que eu já tenho. Já meu time quer me matar por causa disso. Mas você fica entrando naquela discussão com seu time de vendas que é assim, pô, não estamos vendendo. Pô, faz 2 meses que a gente vende X e Y. Porque se você não tem CRM, eu te garanto que é impossível de você ter um processo comercial. E você não consegue saber aonde o seu time tem uma lacuna que ele está perdendo as oportunidades. Sim. É no processo de negociação, é na apresentação, é de lead desqualificado, quanto tempo ele demora em cada uma dessas etapas, quais são os motivos de perda. Ele não tem informação nenhuma. Aí vira aquela discussão de maluco. É verdade. E lá hoje a gente trabalha de trás para frente, né? A gente trabalha relacionado à taxa de conversão. Então, a taxa de conversão, a gente vai começar a buscar todo o histórico. Por que a taxa de conversão daquele vendedor está tão baixa? Aí, quando você começa a buscar o histórico no CRM, você passa. É claro, a fotografia vem perfeito porque em algum momento ele falhou. Sim. Embora não exista uma lógica absoluta, mas você tem uma trajetória do CRM. Ele traz tudo aquilo que é importante, aquilo que você direcionou como estratégia de sucesso do cliente para aquele fechamento. Então, em algum momento ele pulou alguma etapa, então você fala assim, pô, será que ele pulou, foi importante aquilo? Será que foi relevante, não foi relevante? Será que ele perdeu a venda por ele ter pulado aquele processo? Então, só que muitos gestores, infelizmente, não conseguem avaliar, ver valor num CRM. Ó, vou contar uma história aqui nossa, aqui, bem rapidinho. A gente hoje recebe mais ou menos, Bando, uns 45 leads todos os dias para fazer o processo de qualificação, pedido de Sim. cotação. Teve uma vez que eu olhei no CRM, aí eu via que chegava a 45 e a gente tinha uma taxa de perda alta, porque não conseguia contato com o lead. Só que aqui eles têm uma meta de fazer a qualificação em até 15 minutos, é para fazer a primeira ligação. Não que o cara às vezes vai atender, mas essa era a meta. Só que o que acontecia? O meu pré-vendedor, meu S10, chegava às 9. Aí ele chegava e ele fazia a primeira ligação. Aí a ligação atendia. Aí ele tinha que fazer a qualificação e cadastrar esse lead dentro da nossa plataforma, que demorava uns 30 minutos. A segunda ligação ele ia fazer só às 10, porque ele ficou aquele tempo, 9h45. Quando eu olhei no CRM, e aí esse caminho, assim, ó, ele trabalha 6 horas porque é um estagiário, ele conseguiu fazer 6 qualificações. Aí eu te pergunto, se chegou 45 leads e ele ligou para 6 e todos atenderam, ficou quanto sobrando? Um caminhão. Só que a gente só foi conseguir identificar porque eu tinha o CRM integrado com o meu sistema de telefonia e eu analisava o volume de contatos que a gente fazia com aquele lead todos os dias. E a meta que eu tenho é 4. Tem que fazer uma ligação às 9, umas 11, umas 2 e umas 4 da tarde. Para aumentar essa taxa de conexão. O lead é muito caro para eu deixar ele perder. Sim. E aí, baseado nisso, a gente viu que o lead tinha uma ligação, às vezes nenhuma. A gente mudou toda a rotina, contratou mais pré-vendedores por enxergar essa taxa de perda, mas só enxergou depois que analisou e montou rotinas de agora a gente vai fazer 1 hora só de ligação, porque a ligação demora 5 minutos a qualificação. Então em 1 hora a gente conseguia falar com os 10, praticamente, e depois passava tempo só qualificando, em horários menos produtivos, como antes do almoço, depois do almoço, Sim. final da tarde, muito cedo, mas só foi possível fazer Até isso. dia da semana, né? Só foi possível fazer com o CRM. Mas quando eu olho que eu invisto mais ou menos uns 150 mil de marketing aqui em Google e eu tô perdendo 15% por esse erro, tô perdendo 15 mil. De novo, só com o CRM você consegue identificar isso. Então, manda esse vídeo pro seu chefe para ele ver a importância do CRM. E sem contar, né? Independente de qualquer CRM ter. Depois a gente pode até falar algumas dicas aqui para o nosso colega aqui que perguntou em relação ao CRM. A gente pode até dar umas dicas de algumas plataformas, né? De alguns. Mas eu vou falar que o CRM me ajuda hoje
lógico que isso tudo é programação, né? Na questão de monitoramento e de vencimento de contrato, análise da concorrência, você acompanhar os vencimentos dos competidores, você fazer forecast. Então, assim, ele é uma baita ferramenta de vendas. Então, hoje eu consigo na empresa falar que eu vou vender daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Né? Então, não é. Hoje em dia, se eu perguntar para um time de vendas, assim, o que você tem para vender hoje? O cara, não sei. O que você vai fazer semana que vem? Não sei. Qual a sua agenda da semana que vem? Não sei. É. É É desesperador, cara. desesperador. Mas você não sabe como é que tá a sua agenda. A gente coloca lá, ó, vamos compartilhar a agenda, né? Para fazer, gerenciar junto com o pessoal de pré-vendas para poder agendar a visita. Aí quando você olha a outra semana seguinte, a agenda do cara toda em branco, é É desesperador, cara. desesperador, é. É desesperador. Aí você pergunta pro cara, não, mas e aí, como é que tá a sua agenda semana que vem? Não, na segunda-feira eu vejo. Não, mas segunda-feira a semana já A começou. agenda já foi, já. Já foi. Yarinha, Vamos lá. próxima pergunta. Como se destacar no meio de grandes players do mercado? Aí é você, Banão. Você que se destaca no meio de grandes players do mercado. Então, vamos falar do lado da marca, vamos falar do lado do profissional. Tá Né? numa concorrência. Você, tá a G4S, a Aganá, tem mais, tá? A Souza Lima, a Versani. Tá ótimo já, já tá bom. Como é que você se destaca? Os caras são gigantes. Né? É da grandes players. É assim, quando você faz para destacar, você tem que fazer seus pontos fracos, sabe muito bem seus pontos fracos e pontos fortes. Quando você está lidando com um brand que é muito maior que a sua, você tem que ser no seu o ponto forte. No meu caso, é a autoridade do meu nome. Então eu vou muito mais na minha autoridade do meu nome pessoal do que eu na autoridade da marca da empresa que eu represento. Porque eu sei meus pontos fracos, ponto forte. Então, assim, o vendedor que ele olha o jogo, ele tem que saber por onde ele vai seguir. Então, no meu caso, se for dessas gigantes que você comentou agora, eu vou buscar destacar em cima do meu conhecimento, do meu relacionamento, da minha autoridade que eu tenho junto ao mercado. Agora, marca por marca, aí é projeto, né? Mas olhando para esse cenário, Bando, eu acho que, me corrija se eu estiver errado, eu acredito que o vendedor, quando ele olha para esse cenário de grandes players do mercado, ele tem que entender que ele está um passo atrás nessa questão de marca e ele vai ter que correr atrás desse prejuízo. Ele vai ter que mostrar um projeto melhor, mais personalizado, mais... Ele vai ter que ganhar Então, por isso que no eu falo, over-delivery, né? é no projeto, é na É no consultoria, projeto, é no relacionamento, né? É na solução. Porque, na verdade, marca por marca, o cliente nunca vai comprar marca por marca. Existe um conjunto de ações ali que ele vai tomar a decisão de buscar o seu fornecedor e para consolidar uma parceria. Então, assim, eu tenho que usar algumas estratégias, que inicialmente é talvez a minha autoridade, com nome, aí em conjunto talvez com a parte intelectual e projeto, e seguindo a estrutura que vai me carregar e vai fazer a entrega. A entrega, talvez a menor, ela passa a ser gigante em cima das outras, porque eu posso trazer cases que eu consiga trazer essa soma talvez da soma do meu nome, mais do conhecimento, mais da soma da empresa, né? Bom, São alguns pesos, né? Perfeito. Dentro do mercado digital, a gente tem uma regra, e você me fala se faz sentido com o mercado de segurança. Essa regra... Essa eu vou anotar. Ela, Anota pra mim aí, Ayla. Ela veio do mercado automotivo e eu já dei esse exemplo. Você tem no mercado automotivo marcas muito fortes. Então você tem, por exemplo, o que uma G4S, uma Versani passa naquele momento da marca? Segurança, marca sólida, com credibilidade. Então passa segurança para quem está contratando, diferente de uma marca que o cara não conhece. Ele está inseguro e você vai ter que... Pode ser uma ótima empresa, mas não conhece. Exatamente. Né? Então, quando a gente pensa no automotivo, um Corolla é sinônimo de segurança, estabilidade, bom produto, motor. Então, uma marca que está começando, por exemplo, como a Chery, o que ela teve que fazer para conseguir competir? A garantia. Então, ela teve que dar garantia para o cliente e falar assim, olha, eu acredito tanto no meu produto que se o concorrente dá 3 anos de garantia, eu estou te dando 6. Então, ele vai ter que colocar o dele um pouco na reta para garantir que ele é tão seguro quanto. No mercado... Nesse caso, o risco dele é maior, né? Exatamente. Mas ele tem que correr atrás, já que ele não tem a marca tão grande, ele vai ter que dar garantia para o cliente de uma outra forma. No mercado do digital é a mesma coisa.
Se o seu produto, se você ainda não é um professor, um instrutor com tanto nome, você vai ter que dar garantia para aquele cara de, olha assim, ó, se você comprar o meu curso e você não tiver resultado, eu te devolvo o meu dinheiro. Diferente de um cara com muita credibilidade. Então você vai ter que balancear resultado e segurança. Numa empresa de segurança, por exemplo, uma empresa menor, o porte da sua empresa, você tem tanta segurança quanto uma grande. Só que você vai ter que gastar tempo e sola de sapato mostrando a segurança. Olha, eu também tenho as certidões, eu também tenho a minha ISO, os meus processos são sólidos, o meu sistema, eu uso sistemas de RP tão bom quanto essas empresas, para justamente você conseguir se equiparar. Uma estratégia que eu utilizei, até uma dica para você, colega, que você está nos ouvindo aqui. Hoje, na minha apresentação institucional, onde eu apresento a empresa de uma forma institucional, eu coloquei as grandes marcas parceiras da minha apresentação. Então, por exemplo, eu tenho a Lelo, eu tenho a Findme, eu tenho a Datamass, então, eu tenho o RP e tal, eu coloquei todo a Coble, então eu tenho o Bradesco, eu tenho Itaú como ou seja, embora seja uma empresa um pouco menor, eu tenho todas as estruturas e ferramentas de gestão como Uma uma empresa empresa grande, robusta. né? Então, assim, quando você não tem muito o que apresentar em algum momento de case, você traz estrutura. Porque no final, o cliente ele compra a estrutura. Ele quer ter a garantia que você está comprando de uma empresa que tenha um entendimento de trazer grandes fornecedores para ser parceiros. E o grande fornecedor, o grande parceiro, ele te carrega. E dá credibilidade. Então, não adianta você, empresa pequena, fazer parceria com empresa menor ainda que você, que ninguém conhece. Então, assim, é importante você também associar a sua marca com grandes marcas para você ganhar credibilidade. Você entra na mesma onda, assim, meio que é uma estratégia assim que ajuda bastante. Respondido. Não, Próxima não, mas pergunta. deixa eu perguntar. E Ixi, se por Maria. acaso, Lucas, o cara não tem nem a autoridade do profissional de vendas e nem tem a marca conhecida? O que o cara deve fazer? Ganha no preço. Ih. Ele ganha no preço. Ele vai ter que trazer essa segurança, Não, ele mano. tem que ter uma estratégia, Igual você concorda? fala da análise SWOT, ele vai ter que entender que esse é um ponto fraco dele e ele vai ter que superar isso com argumentação. Porque é comum, às vezes, uma empresa pequena não conseguir ter um investimento e trazer um Vou grande te falar vendedor. uma coisa: vendas e marketing não sobressaem em produto ruim. O que eu tô querendo dizer com isso? Se a sua empresa é uma empresa que não tem as certidões, está toda ferrada no financeiro, não há venda que vai superar isso. Isso é um gargalo do teu processo comercial e se o cliente identificar, você está um ponto atrás dos outros. Faz parte da negociação. É questão da vantagem competitiva ou não, né? Exatamente. Próximo, Yarinha. Mais difícil pro Lucas, foi muito fácil essa. Mais difícil? Mais. Hum. Meu chefe só me cobra pelo resultado, mas não investe na estrutura. Tá. Só cobra por resultado, deve ser só por resultado de vendas. Você, bando, cobra os seus vendedores pelo quê? Por produção, o resultado ele é a soma de vendas e produção, né? Porque assim, hoje eu falo pro meu time assim, são duas formas de eu manter um time muito bem estruturado e ter uma permanência até de trabalho, de consolidar um time dentro da companhia. É através da produção, aquilo que também representa o mercado junto à marca e efetivamente a venda. Na verdade, para o empresário, primeiro é a venda, Sim. depois é o que você representa de mercado, para o mercado, né? Que você está, de certa forma, você está fazendo propaganda da sua empresa, está disseminando a marca para o mercado e depois a parte de produção. Então, assim, eu falo pessoal, por isso que o CRM é extremamente importante. Aí a gente volta no CRM. Sim. Se eu não conseguir trazer o que você está efetivamente produzindo, de repente você não está vendendo, mas você está produzindo, você está semeando lá, você está plantando. Eu sei que vai acontecer a venda, porque existe um ciclo de venda natural, nosso processo é de 3 a 4 meses, depende do setor, ou da indústria, ou da complexidade do tamanho do contrato, pode ser de 6 meses a 12 meses. Quando eu sei que você está produzindo e está plantando, é muito fácil você justificar a sua permanência. Agora, se você já não está vendendo e não está plantando, Você deu um baita somebody love aí na sua não foi essa resposta. pergunta que você fez? Foi, mas você deu um somebody love Não, nessa eu só quis resposta ser um aqui. pouco mais técnico. Vamos falar que quando você fala de produção, vamos falar número de reuniões.
Esse seria o seu indicador principal de produção? Não, é reunião, proposta emitida, aí com a produção, porque assim, quando eu falo produção, eu falo assim, você tem que vender, vamos supor, R$ 1 milhão por mês, não é isso? Isso. Vamos falar, não, R$ 100 mil por mês, vamos ser mais Pé no chão. pé no chão aqui. Se você sabe que você tem uma taxa de conversão de 6, 7%, quantas propostas você tem que emitir? É 1.300.000, mais ou menos? 1.400.000 para você fechar 6% para chegar a 100 mil? Né? Então, eu falo assim, agora para chegar a 1.300.000 de propostas emitidas, em função da sua taxa de conversão de 6, 7%, para chegar a 100 mil, o que você tem que fazer para colocar 1 milhão de propostas? Aí a conta vai começando. É número de visita, é número de propostas emitidas, é número de... Mas e se você tem um vendedor que cumpre com essa produtividade? Ele faz as reuniões. Ele faz reunião, você fala pra ele que ele tem que fazer 20 reuniões por semana, ele faz 20 reuniões por semana, mas ele não vende no final. Então, mas aí ele não está sendo efetivo, né? Isso. Porque assim... Mas você tá cobrando ele por produtividade, ele tá fazendo. Mas a produtividade tem... A produtividade tem... Como é que eu posso falar? Tem degraus, né? Como se fosse uma negociação. Você vai negociando e vai gerando um caminho. Então, não adianta você só fazer reunião. Não, mas, ô Lucas, não adianta você fazer reunião, não gerar proposta, porra. Não, Você faz 50 reuniões, tá, você fez 50 reuniões, você apresentou a empresa 50 vezes, não gerou uma proposta, não gerou uma negociação, não gerou você não sabe quando que o cara vai fazer a próxima concorrência, que dados que você trouxe nessa reunião? Só foi tomar café e almoçar? Então, assim, ele tem que trazer uma série de dados para a companhia para me alimentar o CRM. Isso eu concordo. Porque é através do CRM que a gente vai tomar as próximas ações de monitoramento, Ó, mas vou te dar um outro exemplo, pra você entender o que eu tô querendo dizer. Não tô querendo Você não tá ajudando... Como é a pergunta do nosso colega? Nem sei qual é o nome dele. Mas você já esqueci até a pergunta. Ele tá falando que o chefe dele só cobra ele por resultado. Mas não investe na estrutura. Mas ele não investe na estrutura, só cobra por resultado. Quando é estrutura, você tá falando de marketing, de assistentes, de pré-venda. É isso? Essa é a pergunta? A estrutura da empresa. Não, a estrutura pode ser investimento efetivo de físico, Ferramentas. ferramentas, pessoas, gente, né? Ou como pode ser quando fala estrutura. Eu tô entrando no contexto. Vamos separar, assim. Tem a questão do cara não investe em estrutura. Pra mim, aqui são duas reclamações. Ele só cobra por resultado e não. Tem que entender direitinho a pergunta do colega. Isso. Ele escreveu que o cara só cobra ele por resultado. Que assunto que eu entraria aqui, ó? Por exemplo, vou falar a minha cultura aqui na Prime Bid. Sim. Eu tenho os processos estabelecidos aqui, comerciais. Então a gente desenha todo o fluxo de mensagem, de apresentação. Eu treino as apresentações. Então eu faço treininho, sabe? Igual na escola, assim, ó. Cara, você é o cliente, eu sou o cara e traz. Você é o cliente, eu sou o comprador. Vai, faz. Me vende ruim. aí. Vende aí, tá ruim. Essa argumentação, como é que você sai? A gente treina, faz treininho aqui. Então eu sei o pitch de vendas do meu vendedor, sei as informações que ele precisa obter. Ele só passa do CRM. Então tá tudo ali numa linha de produção. Sim. Então, na minha concepção, o resultado ele vai ser consequência da minha produtividade aqui atrás. Então, eu não cobro o meu vendedor pelo resultado. Eu cobro ele só por fazer um trabalho de produtividade em relação à quantidade, em relação qualitativa. Sim. A minha questão é, se esse cara fizer tudo que eu pedi, a gente definiu o processo e ele seguiu, e ele não fizer uma venda, esse cara pode ficar tranquilo que ele tem cadeira cativa aqui na Prime Bid. Porque eu não vou cobrar dele o resultado final se ele estiver seguindo o processo. Então, por isso que eu falei que esse workflow, né, que você está colocando, isso é muito importante. Mas talvez a pergunta dele é a estrutura, né? O cara não investe na estrutura. Não investe na estrutura. Isso não, talvez a gente não está respondendo muito bem a estrutura do cara aqui, né? Próxima pergunta. Não, tem que responder aqui. No caso da estrutura, a gente falou aqui de marketing e geração de demanda. Sim. Você vai ter que mostrar esse vídeo para ele. Ele tem que investir num CRM. Ele tem que ter um posicionamento ele tem que ter um posicionamento digital. A gente teve um cliente aqui que quando o comprador entrava no Google e digitava o nome da empresa dele, tinha 1 milhão de reclamações. Cara, você vai ter que corrigir esse teu posicionamento digital porque tá lá um dossiê seu falando mal da sua empresa na internet. Numa argumentação de vendas que corrige. Então, posicionamento digital, vai ter que ter geração de demanda. Hoje ganha o jogo muito mais quem consegue ter mais volume de apresentações, mais boas negociações qualitativas do que o vendedor que faz 1, 2 apresentações por uma indicação. Sem isso,
ele realmente, você vai ter um vendedor que é um jogador que defende, faz a zaga, meio de campo, ataca, defende e é o juiz. Não vai performar por muito E tempo. mesmo que a sua empresa for média ou pequena, você entendendo a sua estrutura, você tem que ter um bom time de back-office, um time de custo, um time de contrato, um time de Fala pra ele fazer o SDR, bootcamp. né? Tem que ter. Não dá para ser o, como você falou, o multijogador aí e É, fazer tudo. Não não vai dá pra ser fazer. super-herói. Não dá. Manda esse vídeo pra ele. Próximo. Próximo, Miriam. Como motivar um time de vendas que não está performando? Como motivar um time de vendas que não está performando? Isso é uma tarefa diária, né? Uma tarefa diária. Acho que o gestor comercial ou o gestor de RH, financeiro e tal, independente de qualquer segmento, você tem aquela carreira Y, né? Você passa a ser técnico, você passa a ser gestor de pessoas. Pessoa que está numa gestão, você tem uma responsabilidade. Eu vejo uma responsabilidade muito grande. Porque quando eu tenho um time abaixo de mim, eu vejo que essa pessoa também tem uma família, tem filho, tem questão vida social. Então não dá para você olhar o seu time só como um profissional de vendas, ou um assistente comercial, O número lá. o número. Então eu busco só entender um pouquinho. É lógico, tem dia que a pessoa não tá bem. Ó. Antes de dar aquela arregaçada, né? Acho que você tem que ter a questão da empatia e perguntar o que está acontecendo. E até chegar no momento se a pessoa está feliz com a sua empresa ou não, está infeliz com a se está feliz com a sua gestão ou não, se é isso que ela quer, sabe? Às vezes ela está naquela profissão, naquela atividade, porque talvez ela Caiu de seguiu, paraquedas caiu de lá. paraquedas, mas de repente ela queria ser esteticista, queria ser Bom, financeira e está na área comercial. Então acho que para você motivar o pessoal, inicia primeiro da questão da empatia. Saber o que a pessoa quer para depois traçar planos. se a gente fala de motivação da palavra, a gente desmembra ela em motivo para ação. Qual é o motivo da gente agir e atingir aquele resultado? Sim. Então, ele está falando como motivar uma equipe que não está entregando um bom resultado. Isso. Então, acho que assim, o primeiro ponto é você desconstruir o seu processo comercial e entender a fundo exatamente o porquê você não está vendendo. Porque se você tá lá com um time de vendas, não tá batendo a meta e ninguém sabe o porquê não tá batendo, tá todo mundo lá Tem trabalhando, alguma fazendo coisa o que é errada, básico. né, Lucas? Às vezes não, bando. Às vezes o cara só É. fez a meta errada. Tudo bem, alguma Não. coisa errada tá errada. Não, Aí. mas assim, uma coisa é bater venda, uma coisa é não vender, né? Então, mas depende do que não está vendendo. É. Às vezes o cara desenhou uma meta fora do comum, o time tá vendendo, mas não tá atingindo aquela expectativa Sim. daquele gestor. Então, a meta foi desenhado correto? Se a meta foi desenhado correto, meio caminho É andado. viável, né? Porque É aí palpável. você vai saber, se eu fiz a meta embasada em dados, eu sei a minha taxa de conversão, eu tenho o histórico de vendas, eu sei quantos leads eu preciso, Você tem um forecast, né? eu tenho Tem um forecasting. pipeline. E aí, legal, a gente tem o nosso time aqui, bando. Tem lead, tá qualificado, o nosso time tá apresentando, mas não tá fechando, eu sei que eu tenho que melhorar essa parte da negociação. Aí eu vou começar a desconstruir esse processo. O que faz engloba uma negociação? Eu tenho que aumentar a percepção de valor do meu produto. Então, como que está sendo a minha apresentação? Como é que eu estou apresentando a minha empresa? Eu estou conseguindo gerar o valor necessário para justificar o meu preço? O meu preço está de acordo com o mercado? Ou eu estou com um preço fora, minha taxa administrativa é muito alta fora do mercado. Então, eu preciso fazer um benchmark. Então, eu começo a transferir isso em vários aspectos e começo a criar hipóteses. Olha, eu não sei se o nosso preço está certo. Aí eu vou com o meu time e monto um plano de ação. Time, uma das hipóteses para a gente não estar vendendo é que o nosso preço não está de acordo com o Ah, mercado. sim. Vamos fazer um benchmark de mercado? Então, abri uma hipótese, montei um projeto e vamos ter o resultado desse projeto. Abri outra hipótese. Vamos trazer como que a gente pode melhorar a apresentação da nossa empresa? Vamos fazer um brainstorm aqui? Montei outra hipótese que a apresentação não está correta. Aí, time, agora que a gente montou o plano de ação, conseguiu trazer as melhorias, vamos implementar. Implementou, mediu e viu o resultado. Pô, melhorou um pouco o resultado. Então chegamos no caminho, vamos abrir. É o PDCA rodando no processo comercial, Ban. Não, então, aí, por isso que foi legal no começo que eu falei assim, tem a questão técnica e a questão mais de gestão de pessoas. Eu entrei mais com a parte de gestão de pessoas e você entrou com a parte extremamente técnica agora. Eu acho que a junção de você também, não adianta você só entrar com a parte técnica e não entender o momento de cada profissional do seu time, também, lógico, você vai percebendo na hora da montagem da parte técnica, mas se você conseguir entender mais ou menos o que o seu time está pensando lá, para depois desenhar em conjunto com eles, buscar essa sinergia de traçar, rever estratégia, eu acho que é uma
soma Os dois têm que impecável. entrar. Aí é impecável. Os dois E têm que nesse entrar. formato que você colocou, eu acho perfeito. E quando você fala do vendedor, é até mais fácil do que outras áreas, porque é o seguinte, de novo, motivação é um motivo para a ação. Você sabe o porquê que seu vendedor tá lá? O porquê que ele trabalha? Vamos falar que ele quer conquistar a casa própria. Cara, é o desejo dele, é por isso que ele trabalha, por isso que ele quer aumentar a remuneração. Aí você começa a desenhar o caminho junto com ele. Olha, para construir a casa própria sua, você tem que aumentar a sua remuneração. Para aumentar a remuneração, o comissionamento que você tem que ter é médio isso. Para você conseguir esse comissionamento, você tem que vender X. Começamos a construir um plano palpável e ele vê o resultado disso, Hum. como a casa própria, uma promoção. Ah, eu ganho pouco. Ele tem que ter um objetivo, Então né? você tem que ser promovido. Para ser promovido, você tem que começar a criar habilidades de gestão, fazer uma faculdade de gestão comercial. Então você começa a desenhar um plano para ele entender o benefício e colher aquilo. Tem que ter uma empresa meritocrática, uma empresa que quer crescer, porque, mano, quantas empresas que eu já entrei e o dono tá feliz com o resultado que tem lá dentro. É um folclore de a gente precisa vender tudo, mas tá todo mundo contente do jeito que tá. Porque sabe qual que é o problema de uma empresa acomodada com o resultado? Que o dono já tá tirando o lucro que ele gosta, não cresce a empresa. Se não cresce, não tem novas áreas, não tem novos cargos, e se não tem novos cargos, você só vai trazer gente acomodada para a empresa. Mas tem o outro lado também da moeda que é engraçado. Alguns profissionais que eu conheço falam assim, olha, você vê o currículo e tal, e você fala assim, por que você não investe na sua carreira? Ah, não, a empresa não paga. Quantas vezes você já ouviu essa expressão? Ah, a empresa não paga. Aí você pergunta assim, mas a empresa tem que pagar para você investir na sua carreira? E tem gente que acha que a empresa tem obrigação de investir na sua carreira. Não é esquisito? Não soa esquisito isso, cara? Eu acho que dos dois lados. É estranho o colaborador achar que a empresa tem a obrigação de investir na carreira dele e ele delegar essa responsabilidade da vida dele para a empresa. Ok, se nenhuma empresa investir em mim, eu vou ficar parado no ótimo. tempo. Que sacanagem, você está delegando a sua vida para a empresa. Mas do outro lado também tem a empresa que Investe se nada. ela achar que todo profissional vai vir pronto para o mercado, ela acho que tem que ter um incentivo das duas partes. O É. profissional querer e a empresa incentivar. Isso vai funcionar melhor. Mas o legal quando você vê que um profissional está investindo, ele é muito mais, A empresa quer investir. é muito mais fácil a empresa investir porque ela sabe que a pessoa já tem esse conceito de investir na carreira, sabe? Porque não Exatamente. vem aquele negócio meio que obrigação. Exatamente. Convidei alguns colegas para participar do bootcamp. Ah, mas a empresa vai pagar? Eu falei, assim, não precisa ir. Exatamente. Hã? Bom, cada um delega a responsabilidade da sua vida para quem acha Pois melhor. é, cada um tem a panela aqui. Querinha, última pergunta aqui pra gente finalizar o quadro Perguntas e Respostas. Mas tem muitas ainda? Tem Zé? muita? Tem bastante. Mas vamos pra É. última. Escolhe a melhor que você achou. Maria. Depois, pessoal, acho que é legal o Tem pessoal a falar me- que se gosta desse modelo ou não, porque tem bastante pergunta. A gente abre um segundo caixinhas de pergunta. Tem a melhor e tem a bem polêmica. Então vamos trazer duas. Traz a melhor e depois a bem polêmica, então. Mas vamos responder rápido, então. Tá bom. Estou montando um dashboard de vendas e quais informações não podem faltar? Ah, legal. Dashboard de vendas, de métricas. Vou falar o que eu acho importante num dashboard ter. Primeiro, vai precisar ter aonde a empresa quer chegar, no caso é a meta, onde a empresa está, então precisa ter um acompanhamento desse resultado. Aí depois você vai começar a desconstruir esse resultado. Aí você vai para os indicadores de menor, parte mais tática. Aí você vai olhar volume de leads, taxa de qualificação desses leads para saber se o lead é qualificado ou não. Aí você vai ver número de reuniões, só que vai ter uma perda de número de leads qualificados para reuniões, que vai ser a sua taxa de no-show. As reuniões que não acontecem, que ficaram paradas no meio do caminho. Depois você vai ter o volume de propostas e o valor de propostas que você colocou no mercado, a taxa de conversão em vendas, os motivos de perda num relatório mais quantitativo e também qualitativo. E dentro desse board também eu deixaria um acompanhamento, um comparativo mensal. Eu gosto muito de tabela que acompanha mês a mês, mais do que o resultado só desse trimestre, que consegue jogar os trimestres para trás para a gente começar a ter uma ancoragem. Pô, a gente está bem, mas comparado ao quê? Não, o trimestre passado foi muito melhor. Então eu gosto de deixar esse acompanhamento nesse histórico. E talvez se você tiver um time de vendas, a performance por vendedor, os indicadores por vendedor,
para você conseguir fazer uma equiparação de cada um. Acho que para fazer um dashboard assim, primeiro a gente tem que entender exatamente o perfil do seu executivo. Então, às vezes, dentro de uma homepage, muitas vezes o cara não quer passar do segundo slide. Então, assim, muitas vezes é o resultado de venda e o resultado de venda, metas, exatamente o que você falou, e a probabilidade daquilo que está faltando para a meta. E aquilo dentro de um pipeline claro, é aquilo que efetivamente tem, o que está devendo, Sim. na verdade. E aí, quando a gente fala do SOP, aquilo que você está trazendo de dados para as outras áreas, para eles fazerem investimentos antecipados ou fazer preparações até de implantações futuras. Mas assim, quando a área comercial consegue trazer um SOP estruturado para a alta gestão da companhia, o cara chega um momento em que você recebe um tapete vermelho gigantesco. Porque todas as áreas passam a fazer o investimento e fazer o planejamento da sua área em função das vendas. Bater, né? Em bater. Mas as vendas é legal sim, porque quando as áreas passam a confiar no seu relatório e a probabilidade, por isso que você tem que ser muito, no seu pipeline, assertivo nos percentuais de assertividade, de fechamento, probabilidade. Então, quando as áreas passam a monitorar em conjunto com você, então a expectativa é conjunta. Seja na hora do feeling, você fala assim, isso vai acontecer, não vai acontecer, estamos no shortlist. Se acontecer, a gente vai ter que investir em carro, em moto, a gente vai investir em uma série de coisas. Ou seja, as áreas passam a já negociar com fornecedores. Então, quando você traz um dashboard bastante claro para a companhia, você passa a trazer você tem outra visibilidade. Você deixou de ser um cara de vendas para ser um cara estratégico de crescimento, para negociar com fornecedores e tal. Então, vai muito do CEO da companhia. Agora tem CEO da companhia que o cara quer saber no detalhe o que cada vendedor está fazendo, o que cada SDR está fazendo. Eu acho que você, como profissional de venda, você tem que ter mais do que um relatório. Você tem que ter seu homepage, e depois do seu homepage tem que ter o detalhamento. Detalhado, é. Você ficar vendido, né? Ficar vendido. Erinha, pergunta final e polêmica que você falou. Eu fiquei curioso agora. Passa pro Lucas, que eu adoro o Lucas responder esse tipo de pergunta. Porque sabe que eu fico constrangido, né? É pra ele mesmo. Tá bom. Lá vem. Lucas, qual o seu plano B para a queda da plataforma, internet e Google? Entendi a pergunta. Queda da plataforma? Sim, acho que ele quer dizer qual o seu plano B para a queda do Google. Então, por exemplo, o Google parou de funcionar, o que você faz? Se o Google parou de funcionar para mim, vai parar de funcionar para todo mundo. E eu te garanto que as pessoas não vão parar de vender. Elas vão arrumar outra forma de vender. Vai ser por SEO, todo mundo vai ter que vender. Ou vai ser por uma ligação. Ou vai ser por ligação. Se acontecer isso, eu vou virar a melhor empresa de prospecção. Eu vou me adaptar. Acho que porque um dia, assim, se a gente pensa nos canais, uma certeza eu tenho, mano, é que eles vão mudar. Eles vão mudar. E eu vou ter que ser a empresa que se adapta. Porque o objetivo, quando a gente pensa aqui na Prime Video, meu objetivo é ajudar os fornecedores a venderem mais. Não é ajudar os fornecedores a venderem mais através do Google. Então, se o Google parar, eu vou arrumar outro jeito. Eu vou vender pelo Bing, pelo Microsoft, pelo Baidu, pelo Safari. Eu vou arrumar um outro jeito de vender e vou dar um jeito. Mas aproveitar a pergunta, não é polêmica, mas em relação à contingência. A pandemia, no período de pandemia, você que trabalha online, é lógico, as empresas também mudou também sua característica de venda. O que mudou? De forma que você teve que mudar muito a sua estratégia ou não mudou? Ou foi uma oportunidade, você teve perda? Fala um pouquinho, como é que foi? Você tinha que ter botado essa pergunta na caixinha aí, ó. Mas eu vou te responder. Tá bom. Eu tinha a empresa de prospecção ativa. Simplesmente, quando veio a pandemia, ninguém faz reunião presencial. Então, prospecção ativa acaba. Na época eu tinha a WA. Se encerra o projeto WA por aquele momento da pandemia e foco no projeto que dá certo, que é o digital. Porque muitas empresas continuaram operando. Algumas empresas tiveram que aumentar o seu contingente de mão de obra terceirizado. E aí, para onde as empresas recorreram para abrir essa cotação? Para a internet. Porque o telefone parou de funcionar, tiveram que fazer suas cotações de forma digital, mas por eu já estar preparado um pouco antes da pandemia, eu consegui surfar essa onda que se eu tivesse entrado talvez no meio da pandemia eu não conseguiria. Mas
No meu caso, eu não vou falar que a pandemia foi boa, tá? Mas a transformação digital que a pandemia trouxe, para mim foi muito boa no quesito. As pessoas estão mais preparadas para um processo comercial online, para fazer uma reunião remota, estão mais preocupadas em saber fazer um atendimento no WhatsApp, porque, Bando, eu vou te falar que isso é um gargalo, que se a gente fizer um curso, a gente fica milionário. Porque todo mundo acha que o WhatsApp, da mesma forma que eu converso com o grupo da família, com a vovó e com o vovô, é que eu converso com o cliente. Então eu mando eu mando oi, enter, tudo bem, enter, meu nome é Lucas, enter, dá pra MBID, enter. E o celular do cliente fica lá, tururum, 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 e aí ele não quer mais falar com você. Então existe uma maneira correta, uma estratégia de se vender pelo WhatsApp. E todo mundo foi correr atrás disso. Então, pra MBID e pro Lucas, foi muito bom que a gente conseguiu surfar. Para você ter ideia, o que eu demorei 10 anos, 18 anos ao todo de WA que eu demorei para construir, hoje a gente tem o dobro de tamanho na Prime Bid, com menos funcionários, muito mais margem, produtividade, entregando muito mais resultado. Então, no meu caso, foi muito bom. A gente pode falar, então, para esse colega, que fez essa pergunta que hoje o empreendedor, o profissional, independente de empreendedor ou não, mas o profissional tem que estar ligado nas contingências, né? Tem que ser rápido. Tem que estar ligado nas contingências, tem que estar olhando para o mercado. Mais importante do que saber se adaptar é saber se adaptar rápido. Então, hoje aqui na Prime Bid, a gente tem a plataforma que é o nosso produto principal, mas tem outros 2 projetos acontecendo nesse exato momento, em paralelo, com o mesmo objetivo. Mas a gente não fica dependendo de um produto só porque, de novo, nosso objetivo é ajudar o cliente a vender mais. Seja por curso, seja por plataforma, Google, o que for, esse é o objetivo. É isso aí. Top. Fechado? Fechado. Quero saber quem foi essa pessoa que fez essa pergunta que ela fez pra me ferrar. Pessoal, valeu. Põe aqui nos comentários se você gostou desse formato de pergunta e resposta. De novo sendo cobrado pela minha diretora Yara de se inscreva no canal. A gente pegou carro, o Bando pegou chuva, veio de moto. Ele veio até aqui, então não custa nada você ali, ó, baixar o mouse e clicar no inscrever-se e curtir esse programa para que a gente tenha muito mais episódios que eu aprendo todos os dias aqui com você, Bandão. E foi bem legal, né, esse primeiro modelo, né? Semana que vem vai ter um grande convidado aqui também. Mas vamos fazer essa troca de vez em quando, fazer esse negócio de pergunta, porque é bem legal o pessoal interagindo, né? Aí, valeu, pessoal. Até a próxima quarta. Valeu.